grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e em todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas estas gentes, até aos amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Bem, meus irmãos, podeis assentar. Aleluia! Deus é maravilhoso. Até a poesia que a irmã Ana Maria recitou aqui, diz sobre o nosso Deus, sobre a nossa família, é uma família que serve e servirá a Deus. Esse texto na qual nós estamos aqui em apreço, nós devemos lembrar que faz parte da história de Josué, juntamente com o povo de Israel. Logo quando Josué, ele é chamado e ele sucede a Moisés, porque Moisés morre, e Josué então ele assume o comando do povo. Eu imagino que quando Josué assume esse comando, eu acho que deu uma certa tremedeira em Josué. Porque Josué, ele via os atos que Moisés praticava por conta da presença de Deus, por intermédio de Deus. Ele presenciou coisas maravilhosas naquele deserto. Ele viu o mar se abrir e tudo sobre a voz de Deus na palavra de Moisés. Só que agora a situação mudou. Ele não tem mais Moisés para que assuma essas responsabilidades. Agora é com ele. Agora a situação é com ele. Mas o Senhor fala com ele e anima e encoraja ele, aleluias. E ele põe aqui a responsabilidade, aleluia, sobre Josué, mas ele assina embaixo e garante que ele irá conseguir se ele guardar os preceitos e os mandamentos do Senhor. E Deus visita Josué e diz: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta-te. Eu imagino que Josué agora se vê numa situação, ele ter que dar força para aquele povo. Mas quem estava mandando ele levantar era o Senhor, a qual manda você levantar nessa noite. Eu não sei de onde que é que você está prostrado. Deus manda: levanta-te. E Deus disse para ele: levanta-te, aleluia. Faz passar esse Jordão, este povo, a terra que eu prometi que daria a vossos pais, aleluia. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus faz um chamado e dá um desafio. Eu imagino que foi o primeiro desafio de Josué. Mas ele confiava no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, nós podemos partir, porque Ele garante, aleluia. Ele faz uma promessa, e aqui nessa noite foi falado de promessa. Não sei o que Deus tem te prometido, mas eu sei o que Ele prometeu para mim, Ele já cumpriu. E tem promessas que Ele não cumpriu, mas eu creio que Ele vai cumprir. E cumprirá na tua vida também, aleluia. Ele diz: todo lugar que Josué pisasse o pé dele, seria dele, seria
estaria para ele, era dele, ele conseguiria, Deus daria para ele. Aleluias! Foi a promessa. E mais uma vez ele disse: anima, tenha bom ânimo, aleluias. Glória a Deus. A segunda coisa que eu vejo, a responsabilidade. Esforça e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. É interessante que no texto o Senhor vai falar para que 3 vezes anima e tem bom ânimo. Anima e tem bom ânimo, aleluias. É uma responsabilidade. Também o Senhor, Ele faz as promessas. Ele dá responsabilidade, não somente deu a Josué, mas dá para nós também, pastores, obreiros, igreja do Senhor. Ele promete e Ele cumpre, mas Ele também, dá para nós algumas observações e algumas condições. Ele disse para Josué: então somente tome cuidado para guardar tudo que está escrito na lei de Moisés. Obedece. Essa era a condição. Quer ser abençoado, irmão? Quer ser abençoado, irmã? Aleluia. Anda na obediência. Hoje pela manhã, na nossa escola dominical maravilhosa. É interessante que eu acho que pelo menos umas 4 classes, as lições falaram de obediência. Oh, aleluia. Falaram também de desobediência. E nós sabemos que a bênção, ela vem pela obediência. Aleluia, glória a Deus. E também as provas, lutas, e nós perdemos a nossa bênção quando nós entramos em desobediência. Mas Josué, ele foi fiel e seguiu todo o livro de Josué, desde esse primeiro capítulo, nós pulando lá para o capítulo 23, aleluia. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor, aleluia. Israel estava vivendo um momento de repouso, por conta de tantas batalhas e pelejas que eles tiveram. Deus prometeu a terra, mas eles precisavam lutar. Mas Deus prometeu que estaria com eles. E todas as vezes que a presença do Senhor estava com eles, eles venceram. Nós só vamos vencer se a presença de Deus estiver na nossa vida, aleluia. Oh, aleluia. Pense nisso, meus irmãos. Só vamos vencer se a presença do Senhor estiver conosco. Se o Senhor não for, não adianta. Se o Senhor não estiver, não adianta, pastor Alexandre. Se o Senhor estiver, a vitória é certa. É Ele quem peleja por vós. É Ele quem peleja por nós, aleluia. E se Ele pelejar por nós, não tem batalha perdida. Aleluia, glória a Deus. Israel vivia um repouso, estava em paz. Mas Josué, já vivendo os seus últimos dias, estava prestes a partir desse mundo. Ele, como um bom pai, e ele, como um bom líder, se preocupava com a saúde espiritual da família e do povo na qual ele tinha cuidado. Na qual Deus jogou a responsabilidade para ele. Aleluia, glória a Deus. E ele então, ele reúne o povo, reúne os juízes, reúne os cabeças de Israel, reúne os anciãos, reúne todos os povos importantes ali, e chama eles, e exorta eles a observar a lei do Senhor. O que nós precisamos para nós termos uma saúde espiritual? O que nós precisamos para que nós sejamos crentes fiéis? Para que nós sejamos servos de Deus, para que nós sejamos representantes de Deus na terra, onde a pessoa vai olhar para o irmão Anderson e falar: eu sei que você é um cristão, eu vi que você tinha algo diferente. Quantos de vocês já não tiveram essa experiência?
Quando vocês depararam com alguma situação, alguma pessoa que precisava de algo, alguma pessoa que tinha contato com você, e quando a pessoa sabe que você é um cristão, a pessoa diz: eu vi que você tinha algo diferente. Eu tive duas experiências dessa magnitude nessas semanas que passaram. Eu conversando com uma pessoa, estava prestando serviço, e olha que interessante como que é. Nós temos que tomar cuidado, e nós temos que viver realmente o Evangelho. Nós temos que viver realmente a cruz de Cristo. Nós temos que ser realmente parecido com o Senhor. Fui atender uma pessoa, e eu não sabia que aquela pessoa tinha feito uma prova com Deus. Tinha lá um problema de vazamento, nós somos especialistas nessa área. E aí tinha um problema de vazamento lá, e fazia uns 3 meses que essa pessoa estava com esse problema. E já tinha ido várias pessoas, não resolviam, ela estava perdendo o sono com aquilo. E depois ela me testemunhando, ela frequenta uma igreja. Só que ela tinha um problema na questão de dízimo, ela não acreditava nessa parte, achava que se tirasse aquele dinheiro, tornaria ela mais pobre, ou a igreja não precisa desse dinheiro, e ela tinha esse problema. Ela fez um acerto com o Senhor, e disse assim: olha que situação, por isso que nós temos que ter, aleluia, a nossa aparência e o nosso jeito do Senhor, de Cristo. E ela disse assim, ela testemunhando para mim, disse: pastor Luiz Carlos, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu não sou dizimista, mas se o Senhor me mandar um homem de Deus que resolva o meu problema, o meu dízimo vai ficar aqui guardado. Se o Senhor enviar um homem de Deus e resolver o meu problema, a partir de então seria um dizimista na tua casa. Olha a responsabilidade da gente. E ela disse: pastor Luiz Carlos, realmente Deus mandou um homem de Deus, resolveu o meu problema, e a partir de hoje sou dizimista na casa do Senhor. Sejamos parecidos com o Senhor, irmãos. Aleluia! Não ferve no teu coração quando você se depara com alguém e tem a oportunidade de falar de Jesus? Como é gostoso, irmãos, quando você está em uma situação e Deus abre a oportunidade de você falar do amor de Deus, de você testemunhar daquilo que o Senhor fez para nós. Como vimos aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós, aleluia. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Então Josué chama o povo e faz eles observar a lei do Senhor. Aleluia! Josué faz eles lembrarem de que o Senhor fez por eles. Que o Senhor deu vitória nas pelejas. Deus fez lembrar que as nações que guerrearam contra eles, Ele fez estar nas mãos deles. E eles venceram todas as pelejas, aleluia. E Josué continua dizendo: portanto, guardai muito a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Quando então Josué lembra de tudo aquilo que eles enfrentaram, aleluia. E Josué diz que eles venceram porque o Senhor estava com eles. Então o Senhor estava dizendo: observa a lei. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para vocês observares a lei de Moisés, para que o Senhor esteja com vocês e vocês continuem sendo vitoriosos. Aleluia, glória a Deus. E ele fala: olha a observação. Por isso que vale a pena, irmãos. Nós estamos aqui nessa noite nos desmanchando de alegria, cheio do Espírito Santo. A casa está cheia de alegria, aleluia. Nós vemos Deus falar com cada um no particular, aleluia.
Oh, aleluia, mas nós não podemos perder essa alegria da salvação. Nós não podemos perder a graça do Senhor. Olha a observação que Josué faz para que eles possam continuar sendo abençoados. Aleluias. Josué diz assim ao povo: porque se de alguma maneira vos apartardes, e vos chegardes ao resto destas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes e a elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. O Senhor é o que dá. E se nós continuarmos servindo a Ele, se nós continuarmos em obediência, Ele continuará nos abençoando. Mas se nós largarmos, oh, aleluia, se nós deixarmos, se nós fazermos alianças com quem não deve fazer, se nós entrarmos a adorar coisas que o Senhor não se agrada, então Ele nos deixará. A mensagem dessa noite, Deus fez-me entender que é um choque de despertamento para nós nesta noite, que é um choque para que nós entendamos e nós observamos o que é que tem no nosso coração, aleluia, que ainda é um ídolo que atrapalha Deus trabalhar na nossa vida. O povo de Israel, quando Josué faz a observação, nós vamos ver um pouco mais para frente, aleluia, ele faz a observação, porque ele, como um bom líder, como um bom pai de família, que conhece o filho, que conhece aqueles que estão sobre o seu comando, ele era sabido da parte dele que alguns ainda tinham algumas idolatrias que trazidas lá do Egito, pequeninas coisas que era só do particular, não todo não sabia. Mas Deus mostrava a Josué, como mostrava para Moisés, aleluia. E quando então Josué percebe isso, Josué então faz a observação, aleluia. Por isso que ele chama o povo a exortar o povo a entrar pela lei, a observar a lei do Senhor. Nós nunca podemos deixar de olhar a lei do Senhor. O mundo que estamos vivendo, momento que estamos vivendo, se nós não tomarmos cuidados, nós somos engolidos por esse mundo de pecado. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos se alinhando com as coisas desse mundo, com as preocupações deste mundo. E quando nós vamos perceber, nós estamos longe da presença de Deus. E se a presença de Deus não estiver conosco, coitado de nós, nós somos dependentes do Senhor 100%, aleluia. Não adianta ter conhecimentos, não adianta ser expert naquilo que você faz, não adianta ter dinheiro, não adianta ter posição, aleluia, mas se a presença de Deus não for com você, se a presença de Deus não for comigo, nós seremos os mais miseráveis do homem, aleluia, porque só na presença de Deus nós temos a vitória, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. No capítulo 24, aleluia, Josué chama novamente, numa outra oportunidade, reúne o povo lá em Siquém, cidade onde Abraão fez o seu primeiro altar, aleluia, uma cidade muito importante, e ele chama o povo novamente chama lá os juízes, chama os anciãos, chama todos aqueles homens que estavam na frente. E aí ele vai relatar tudo o que Deus fez desde lá na antiguidade. Ele lembra ao povo que Deus tirou Abraão lá da terra do pai dele, onde era um país idólatra, e traz Abraão para
para andar na terra de Canaã, na terra prometida. E ele cumpre a promessa que ele fez a Abraão, que Abraão seria pai de uma grande nação. E ali começa o projeto, aleluia, da grande família. Deus lhe dá Isaac, aleluia. Depois dá Jacó e Esaú para Isaac, e aí segue, aleluia. Ele faz lembrar, que o povo lembre que ele enviou Moisés e Arão lá no Egito, feriu a nação do Egito e livrou o povo de lá. Ele faz lembrar que Deus abriu o mar vermelho e eles passaram. Aleluia. E ele foi relatando tudo, lembrando tudo o que Deus fizera. Aleluia. Por que ele estava relatando? Porque ele sabia que tinha alguns que já estavam no sossego, estavam na tranquilidade, e podia estar esquecendo das bênçãos que o Senhor deu a eles. E eu e você, irmãos, você tem bênção para contar? Você tem bênção para testemunhar? Recentemente fomos no aniversário, né, Christopher? E a Cristina pediu para que eu desse uma breve palavra ali, nesse texto que foi lido aqui. Grandes coisas fez o Senhor por nós, Salmo 126. Quem tem gratidão ao Senhor nessa noite aqui? Aleluia! Quantas coisas o Senhor já fez por nós. A coisa mais maravilhosa que o Senhor fez para nós foi nos tirou do lamaçal de pecado, tirou nós de uma vida promíscua, tirou nós lá de um charco horrível de pecado e nos trouxe para a gloriosa luz, aleluias. O meu pecado e o teu pecado, dinheiro nenhum, ouro, prata, nada pagaria, não tem preço, aleluias. Não tem dinheiro que pudesse pagar o preço do nosso pecado. Mas o Senhor Jesus pegou tudo isso e acreditou na conta dele, aleluia. Ele derramou o seu sangue, aleluia. O verdadeiro sacrifício, aleluia. Nos chamou no céu, céu de glória. E hoje nós vivemos esta maravilha. E muitas vezes, querida igreja e querido irmão, nós esquecemos dos benefícios que ele fez para nós. Às vezes nos deparamos com picuinhas, com coisas pequenas que nós não conquistamos, coisa pequena que nós queremos e não deu certo. Às vezes o Senhor sabe que se der certo vai ser problema para você. E a gente fica se martirizando, chorando e sofrendo, aleluia, oh glória a Deus. E esquecemos de tantas as coisas e tantas maravilhas que Ele tem feito por nós, aleluia. O Senhor tem feito promessas, irmãos. E nós temos que viver uma esperança das promessas do Senhor. Quem de nós não tem coisas que nós estamos esperando há muito tempo? Oh, aleluia! Mas o Senhor é fiel e maravilhoso. E eu sinto, aleluia, eu vejo pela fé a vitória vindo, aleluia. E você também pode sentir pela fé que o Senhor é aquele que abre porta onde não tem porta. O Senhor é que muda circunstâncias e situação, aleluia. E Moisés, então, quando faz o povo refletir, a impressão que dá é que talvez ele imagine que alguém ali está meio que resistente. Aí ele faz a observação final do texto em apreço. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais,
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está esperando seus filhos voltarem para a igreja? Qual que é a tua atitude que você está tendo? Muitas vezes, pastor Jacques, pastor Antônio, obreiro da casa do Senhor, nós não sabemos o que fazer para poder agradar os filhos, para estar na presença do Senhor. Os filhos que você levou desde criança para a escola, da escola dominical, você criou nos preceitos e nos caminhos do Senhor, e agora você vê seu filho fora. Mas o Senhor diz que as promessas dele não falham e não vão falhar. A minha mãe, quando ela estava prestes a partir, na última semana, a minha mãe chamou todos os 12 filhos. E para cada um ela deu um recado. E tinha uns 4 que estavam fora dos caminhos do Senhor. E Deus tinha prometido para ela que todos os filhos dela, como a galinha ajunta seus pintainhos debaixo das suas asas, o Senhor disse para ela que Ele ia juntar os filhos dela e que todos estariam na casa do Senhor. Ela partiu, mas todos os filhos estão na casa do Senhor. Aleluia! O Senhor é aquele que promete. Agora eu quero fazer a seguinte observação para vocês. Josué observou o povo a servir ao Senhor, não adorar deuses estranhos, não entrar em comunhão com as nações pagãs. E eu e você hoje. Algumas perguntas que nós devemos analisar. Qual é o meio que você frequenta além da igreja? A quem você tem pedido conselho por conta de um problema no seu casamento? O que é que você está fazendo que pode ser como um ídolo está tomando o lugar do Espírito Santo na tua vida? Vamos fazer uma reflexão e ver o que é que está nos atrapalhando a estar mais perto da presença do Senhor. Oh, aleluia! Nós temos visto muitos casais separando, não só no mundo lá fora, mas dentro da igreja. Temos visto muitos problemas conjugais e familiares. Mas que atitude você está tomando quanto a isso? Aleluias! Nós temos os pastores, os obreiros e mulheres de Deus que podem te aconselhar. E às vezes você está pedindo conselho lá para uma colega de trabalho, para um colega de trabalho, pessoas que não fazem parte da nossa linhagem, pessoas que fazem parte de um povo pagão, e isso está sendo de laço para você. Então nessa noite eu quero terminar essa mensagem dizendo: acorda por tua vida, aleluia, saiba que Deus está no comando, Deus quer o primeiro lugar, não tem como nós servirmos dois senhores, a Deus e o mundo. Então em nome de Jesus, aleluia, observe as leis, observe a palavra, obedece ao Senhor e seja feliz, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém, Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. Sabe, irmãos, tem palavras que é como um choque para nós, mas o pai que ama o filho, ele observa o filho por amor. E eu tenho certeza que nessa noite aqui, se a mensagem veio é porque almas vão refletir e saber que precisa às vezes desvencilhar de alguns ídolos particulares. Amém? Oramos. Senhor nosso Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus, teu filho amado, ó Pai. Pregamos a tua palavra, Senhor, com muito temor, meu Deus. Senhor, o Senhor colocou no meu coração, eu temi, mas o Senhor falou e aprovou, Pai. Então, Senhor, eu apresento cada um dos teus filhos que ouviram esta mensagem, Pai. Sabendo que sem a tua presença não dá, sem estar debaixo da tua graça não dá, porque o Senhor pagou um alto preço por nós, Pai querido. Que nós possamos, Senhor, ser melhor, ser parecido com o Senhor, viver o Senhor, viver o Evangelho, viver na tua graça, Pai. Meu Deus, para que nós possamos
acima de qualquer coisa, acima das bênçãos materiais que o Senhor tem prometido, a promessa da vida eterna, a promessa da salvação, e que cada um possa sair daqui querendo a salvação. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus.